Olá, bem-vindos ao Memórias da União. Hoje nós vamos entrevistar Renata Ferreira. Ela está aqui como editora adjunta já faz 14 anos. Por ela já passaram inúmeros editores e tem muita história para contar. Renata, o que é que trouxe você para a União? Como foi que você chegou aqui na União? Qual foi o seu caminho até começar a trabalhar em a União? Bem, Lula, eu cheguei à União em 2011, com um convite de Bete Torres. Né? Ela estava vindo para cá, houve uma mudança de governo na época, e eles queriam fazer uma reestruturação grande aqui no jornal. Você trabalhava no Correio na época? Trabalhava no Correio na época, eu era subeditora de Economia, lá com o nosso colega Fábio Cardoso, que era o editor. E aí, Bete trouxe uma equipe grande para cá. Nessa mudança, Bete trouxe grandes nomes aqui da imprensa local e tal, para somar a equipe que já tinha, a equipe antiga. E aí eu vim nessa, ela fez esse convite já para ser na época editora adjunta a ela, né? E eu vim naquele medo, né? Porque eu já estava no Correio há 8, 9 anos mais ou menos, e eu gostava muito de lá, gostava das pessoas, era uma equipe, né? Eu me lembro de você lá, muito contente, muito alegre e tal, né? Era uma equipe muito querida, aquela ali, muito querida. Foi seu primeiro emprego, eu acho, né? Também, no jornalismo, assim... Depois que eu me formei, sim. Né? Eu trabalhei um tempo na Textuarte, editora de Fernando Moura, mas eu era estudante ainda, e aprendi muito lá também, mas aí logo depois, logo que eu me formei, pouco tempo depois eu vim para cá. Ou para cá, não, para lá, para o Correio. Aí na época recebi esse convite e eu resolvi topar. Achei que precisava, era uma coisa nova. Era um desafio profissional, né? Era um desafio profissional. E desde que eu entrei no jornalismo, depois de formada, dentro de redação, no caso, que eu também fiz assessoria, mas desde que eu entrei como formada, eu trabalhava com economia, na editoria de economia. Então, além de ser um desafio, assim, um cargo maior, um cargo com mais responsabilidade, também eu ia lidar com todas as áreas. Era uma coisa que eu sentia falta. E aí eu vim pra cá, vim contente, vim com uma equipe ótima, vim com o Beto, com quem eu me dava muito bem. Foi uma equipe muito bacana naquele início. Você já conhecia Beto de onde? Era do relacionamento da imprensa? Relacionamento da imprensa. Não foi do curso, não, né? Não foi do curso. O Beto é um pouco mais nova que eu no curso. No curso. Acho que um ano, não sei. Sei. Mas eu a conhecia de vista, na verdade. Certo. A indicação para ela partiu de Marli Lúcio. Marli Lúcio, que era a nossa colega do Correio, né? Exatamente. Nossa colega no Correio. Era da minha editoria, porque eu era editor de política e ela trabalhava lá com a gente. Marli, ótimo. Aí ela fez a indicação a Beth e Beth me chamou. E acabei ficando amiga de Beth também aqui e tal, enfim. E aí eu vim, foi um momento muito assim, muito diferente de tudo que eu tinha vivido, porque a gente, inclusive, aqui, nesse início dessa gestão de Beth, dessa editoria de Beth, a gente ficou parado, eu acho que uns 15 dias aqui. O jornal não circulou, uns 15 dias. Houve uma pausa na circulação? Uma pausa, acho que uma das poucas pausas. Porque houve essa equipe toda nova e eles queriam trazer um novo projeto gráfico. Tá. Era uma equipe que estava começando a partir do dia 1º de janeiro. Então, foi necessária essa pausa para fazer um novo projeto, para a gente se adaptar à equipe. Eu acho que foram uns 15 dias. Produzir alguma coisa já de gaveta, né? Para não ser surpreendido no dia. Exatamente. E na época tínhamos também, a gente teve um blog, passou um tempo, né? Muito tempo atrás, não tinha tanto site, essas coisas. Na época a gente botou um blog daqui da redação. E aí, atualizando sobre esse trabalho. E a gente falava mais sobre a imprensa, na verdade, nesse blog, do que exatamente das matérias. Era mais sobre o dia a dia do jornalista. Era bem divertido, foi uma época muito divertida, assim, de coisas novas todo dia. Muita queda também, muito erro. Isso aí faz parte, né? Mas foi muito divertida aquela época. O superintendente era Ramalho, né? Ramalho Leite. Que é uma pessoa muito bem-humorada, né? Não, ela era ótimo. A gente entrava na redação lá brincando com a gente, era ótimo. Então foi uma fase muito boa. Aí, de repente, Renata, como foi a abertura para as novas editorias, né? Porque você vinha de uma especialização braba que é a economia, né? É preciso você entender aquele detalhe que uma vírgula, um número, né, fazem a diferença.
Aí você, de repente, vem para lidar com política, com cidades, né? Que são editorias importantíssimas, cultura. Pois é. Tivesse alguma dificuldade para se adaptar, ou já foi se envolvendo, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Acaba que, como é isso, a gente tem muitos apoios, porque eu tinha um bom editor de cidades para dar o apoio, eu tinha um bom editor de cultura, inclusive o editor de cultura na época era o William Costa, era maravilhoso, então eu aprendi tudo com ele que eu precisava. Então, se a gente tem os apoios, a gente consegue levar tudo com mais tranquilidade, né? Então não foi tão pesado. Eu acho que o que foi mais assim para mim foi porque eu vinha de uma escola de números, muitos números, toda a matéria era baseada em números, era bem preciso, o jornalismo de precisão. E também a escola Correio da Paraíba era muito isso também, né? Coisas objetivas, números e tal. E eu não era tão focada naquele jornalismo de serviço, aquele jornalismo cultural, como você falou agora. E aqui é um jornal público, é para o público, a gente tem que fazer um serviço público. Então, a União era mais voltada ao serviço. A essa informação, eu estava com a cabeça do furo jornalístico, que hoje em dia é tão demodé a gente falar em furo jornalístico. Parece que nem existiu essa história, esse tempo. Mas eu estava lá com a cabeça do furo jornalístico, porque aqui não tinha isso. Aliás, não só do furo, Renata, aquela história de editorializar a notícia, né? Sempre assim, farejando alguma segunda intenção, tentando, digamos assim, destrinchar o material para entregar ao leitor algo bem mastigado, que era a característica do Correio. E a União, como você disse, preocupada na informação que vai ser serviço, né? Que vai ser serviço, exatamente. E outra coisa que a gente foi acrescentando a essa parte do serviço, que já tinha, mas a gente quis abraçar mesmo, foi a história de cuidar de direito, de falar sobre direitos humanos, falar sobre direitos de minorias, consumidor, falar sobre, né? Exatamente, os direitos das pessoas, serviço mesmo, exatamente, né? E dar visibilidade a públicos como o público LGBT, como o movimento negro, como quilombolas, etc, né? Quilombola. Então, desde essa já havia antes, com certeza, mas o que eu quero dizer é que na época que a gente entrou, a gente foi enfatizado, né? Foi bastante enfatizado isso daí. Mas eu digo assim, Renata, só voltando à história de você vir de economia, né? Que é uma editoria que, como você mesmo disse, lida com números, com explicações, detalhes ali, né? E de repente abraçar várias editorias como editora adjunta, é porque o editor adjunto, quando falta alguém, por qualquer motivo, está doente, atestado, férias, folgas, o adjunto é quem assume e bota o carro para andar, né? Aí eu digo assim, de repente você, por exemplo, nunca lidou com política ou nunca lidou com cultura, de repente a gente enfrenta umas, né? É verdade, tem isso mesmo, de adaptar a linguagem. Uma linguagem muito fechada num determinado... A gente pensa que não, a gente acaba ficando meio viciado naqueles termos, naquela tipo de construção e tal. Aí vai para outra editoria, pronto, é outra coisa. E você vê, por exemplo, a editoria como política, mesmo na União sendo um jornal de prestação de serviço, em que o rame-rame da política não é fundamental na União, a União é a agenda positiva, né? É o que se aprova no parlamento que vai beneficiar a população, é a iniciativa do governo, né? É a tributação, é algo muito, assim, que pode mudar o dia a dia do servidor, e aí a gente vai lá e faz aquele material bem direcionado. Mas acontece que, por exemplo, o linguajar político é um linguajar da editoria mesmo, né? Exatamente. E você tem que ter umas sacadas, umas coisas que aquilo ali. Você tem que saber como tramita um processo na Assembleia, por exemplo. Exatamente. E é como você falou, até o linguajar. Para eu poder ser política, muitas vezes eu vou ter que ficar perguntando ao repórter. Se você por acaso não estiver, eu vou ter que falar com o repórter. Mas me explique isso aqui que eu não estou entendendo. Que coisa que você saberia. Mas nessa coisa, tu já tem 14, 15 anos de União, né? Não é isso? 14 anos, né? Pois é. Mas aí você, nessas experiências com tantos editores, né? Você chegou a sentir alguma dificuldade ou nunca foi problema trabalhar na União? Olha, em termos de editores, eu fui muito sortuda, assim, porque eu nunca tive nenhum problema com nenhum deles, né? Pessoal, eu sei que não teve, né? Mas eu digo porque às vezes, por exemplo,
Um direciona mais a cobertura política, outro direciona mais a economia. Geralmente todos têm uma queda por cultura quando vem para a União, né? É verdade, é verdade. Tem isso sim. Eu acho que Beth seria uma editora um pouco mais política, ela conhecia muito a área política. Galvão era inovador, ele sempre tinha um projeto novo tirando da cartola, sabe? Cartola Ele sempre estava com um projeto novo, sempre queria mudar, sempre queria trazer novos enfoques. Aí agora André mais recentemente é o cara da tecnologia, de querer atualizar o Organizado jornal, demais, né? Uma pessoa organizada. Extremamente. Graças a Deus, porque eu não sou muito organizada. Agora, editores têm que ser organizados para me ajudar. Mas André era essa pessoa da tecnologia, e aí os meninos, os demais, cada um deles teve suas particularidades. Eu, assim, me dei muito bem com todos eles, inclusive passei acho que 6 meses ainda descendo a capa do jornal como editora, né? Geral, que foi um intervalozinho aí entre Joanildo e Gesteira, Felipe Gesteira. Ainda passei 6 meses descendo, mas aí chegou Gesteira para reforçar, graças a Deus. E aí, enfim, cada um deles tem suas particularidades. E me diz uma coisa, nesse período que você passou assim como editora, até a chegada de Gesteira, algum friozinho na barriga, porque o desafio de editar era grande, ou você já estava, né, assim, com experiência suficiente para enfrentar, ou talvez até ainda hoje a gente sinta um frio na barriga, né, quando vai... Exatamente. Você vai pegando o jeito e a coisa vai indo, entra no seu dia a dia, né? Eu descendo página também entra no dia a dia, não tem nenhum problema. Agora, é claro, né? É uma responsabilidade maior, você estar ligada até altas horas da noite esperando alguém dar uma resposta, ou alguém dizer, ei, peraí, isso aí que você botou tá errado. Aconteceu também, eu não vou lembrar agora, mas aconteceram algumas vezes. E isso é muito ruim, né? A pessoa que está à frente, que está descendo a capa, ela leva as maiores pauladas, né? Tu sabe o que era que acontecia comigo quando eu desci capa de jornal? Aqui mesmo na União, quando eu fui editor, e nos outros veículos quando eu trabalhei. Eu ia dormir, Renata, pensando no erro do outro dia. Exato. Minha nossa, como eu me angustiava. Porque por mais que você revise, por mais que você tenha cuidado, o erro lhe trai, né, rapaz? Olha, isso daí, de dormir pensando no que pode ter dado errado e acordar assim, no susto, lembrando, acontece até hoje sem descer capa. Ainda bem que eu não estou mais com essa responsabilidade, entendeu? Acontece muito, que coisa incrível, às vezes as coisas passam de uma maneira, e a gente tem uma equipe grande de revisores, a gente tem os editores que também revisam as páginas, e acontece. Mas é isso, faz parte. Também. E a gente não tem como fugir, né? Às vezes a gente pensa, a gente vai melhor consertar e erra. Exatamente. Né? Às vezes a gente esquece. Exatamente, tenta melhorar cada dia. Cada dia é um ensinamento. Não é nem, digamos assim, por causa da atualização da informação, um fato mais novo para deixar aquela notícia, né, bem quente, mas às vezes é um errinho mesmo, uma letra a mais, uma letra a menos. Oh, rapaz, como chateia. É muito chato, tira o som de qualquer um. E você veja, né, você já é de uma geração que chegou com a tecnologia implantada, né? Você não trabalhou em jornal com máquina de datilografia, né? Nem no curso de comunicação não tinha máquina de datilografia. Tá vendo? Eu já sou de uma geração assim... Computador mesmo, né? Computador mesmo. A gente aprendeu a diagramar no curso. Em PageMaker, mas aprendeu a diagramar. Porque o PageMaker foi o primeiro, né? Programa de editoração eletrônica. E, assim, obviamente que a adaptação no jornal era apenas conhecer o programa que você ia utilizar para... Ia utilizar, exatamente. Essa parte da tecnologia, bom, já faz muito tempo, então é uma tecnologia muito diferente. Mas, logo que eu entrei, era a história de fazer entrevista por e-mail, que hoje em dia é o WhatsApp, que o povo faz por mensagem de WhatsApp, e alguns editores ficavam inconformados com a gente que fazia por e-mail. Mas enfim, facilitava. Como facilita hoje? Facilita hoje. Por WhatsApp, ainda mais no caso de pessoas que estão fora do estado. Claro, quem está aqui no estado a gente vai ligar. Mas quando é mais para fora, quando é um órgão público federal, por exemplo, que é muito mais difícil de contato, facilita. Então, a tecnologia vem para facilitar. O que a gente não pode é esquecer o princípio, né, do jornalismo. O bate-boca é muito mais eficiente do que a troca de mensagens. Isso aí, claro. Com certeza.
é como aquela história, né? A tecnologia facilitou, deu velocidade ao processo, né? Porque você, por exemplo, você imagina no tempo do telefone você tentar falar com um assessor do ministério ou com uma pessoa que está fazendo uma pesquisa, por exemplo, na NASA, na Inglaterra, no Japão. Né? Hoje você, com a troca de mensagem, já liga o áudio e vídeo, já faz a entrevista ali tranquilamente. Né? Agora, a entrevista, assim como a gente está fazendo, é muito mais, né? Rende muito mais. Não tem comparação. A tecnologia facilita, abre caminhos, mas o olho no olho é importante até hoje, porque o jornalismo tem que ser. É como a gente consegue desenvolver mesmo o texto. A entrevista via WhatsApp ou via e-mail, ela fica limitada àquele texto ali. Mas o texto fora daquilo ali, do gestual, do que você vê no ambiente. O olhar, né, Renata? A forma, como, a segurança como você responde, né? Pessoalmente é muito mais fácil de avaliar essas coisas. Na conversa a gente vai trazendo outras perguntas, então, né? Mas eu digo assim, essa conversa, você também tem no e-mail, também tem, por exemplo, no WhatsApp, você pode, de uma resposta, tirar uma pergunta. Mas eu digo assim, mas pessoalmente você faz outras leituras que você não faz através da máquina. Com certeza. Enfim, é mais rápido, mais rápido não. É mais rápido, a tecnologia deixa a coisa mais veloz. Mas é mais produtivo, eu diria assim, né? Ela traz mais. Mas você veja, a gente fica preso ao passado de todo jeito. Porque farejar a notícia, apurar, checar a informação, ouvir a outra versão e escrever dentro do padrão, com concisão, com objetividade, o texto gostoso de se ler, continuam sendo exigências no jornal. Não muda nada. Exatamente, essa parte realmente não muda nada. Ética e responsabilidade também, né? O nosso principal... No fim, compromisso com a notícia, né? Com o leitor. Né? Você vai para quem você vai direcionar aquele trabalho. A ferramenta muda, mas o princípio tem que ser o mesmo, certo? Nesse período seu como editora adjunta, além, obviamente, de estar muito junto da primeira página, com que editoria você se relacionou mais? A editoria de cidades, que aqui nós chamamos de Paraíba. Geralmente você coloca cidades, mas aqui é a editoria de Paraíba, que é aquela editoria geral que traz a matéria mais das cidades, do que está acontecendo. Do dia a dia das pessoas, né? Do dia a dia. Mas economia, que nós retomamos há alguns anos, né? O caderno, né? Isso, porque quando eu entrei aqui ainda tem um caderno de economia, mas anos depois, uns 2 anos depois, a gente, uma outra reforma que houve, tirou o caderno de economia. O caderno de economia também é meu querido, assim, né? Toda vez que eu posso me meter, eu me meto. Certo. Nem devia, mas às vezes me meto. Digo, olha, assim, talvez tem isso aqui, aí trago uma coisa nova, tal. Porque eu gosto também, uma coisa que não saiu ainda de mim. Tá certo. É isso mesmo, a gente se identifica e nem sempre pode, né? Às vezes você não tem como ter outra pessoa que também sabe fazer bem feito, né? E a gente vai ajudar no outra editoria, mas quando a gente se identifica é muito bom, a produtividade é muito maior. Mas aí eu sempre gostei de números, o que é engraçado, né? Jornalista geralmente não gosta de número. Que eu faço jornalismo porque eu detesto número, eu só sei escrever. Jornalismo nem gosta de número para falar, né? Para descrever, para encontrar as soluções no texto para o número, nem gosta de finanças, né? Adoro. Adoro ir lá no Correio. Na verdade, até hoje, tem uma tabela que eu criei, logo que eu entrei no Correio, no Excel, para fazer cálculos. Porque como eu fazia muito cálculo de aumento percentual, redução percentual, a parte do todo, não sei o que, fazia muito. Aí eu fiz para automatizar o negócio. Eu fiz uma tabelinha besta, uma coisa bem simples mesmo. Mas aí isso foi se espalhando lá na redação do Correio e todo mundo pegou dessa tabela. Anos e anos se passam, de vez em quando alguém me diz que está usando dessa tabela, do nada. A tabela ainda está vigente. Está vigente, sendo que é bem antiga, feita numa versão de 1900 bolinha lá do Excel. Do Excel, né? E até hoje essa danada dessa tabela circula por aí. Renata, alguns fatos assim que chamaram a tua atenção, evidentemente que a pandemia de Covid-19 vai ser um tema que a gente vai conversar aqui mais detalhadamente, mas eu digo assim, antes, que lhe chamaram a atenção
na editoria adjunta, na editoria, algum fato? Você se lembra assim de alguma coisa que você, por exemplo, teve que mobilizar a equipe em cima da hora e teve que correr? Ou então algo que vocês planejaram, uma viagem de repórter e fotógrafo para produzir uma série de matérias sobre a seca ou sobre, sei lá, conflito de terra, enfim. Minha memória em relação a essas coisas é muito vaga. Eu lembro da morte de Ronaldo. De Ronaldo Cunha Lima, do governador. Que a gente teve que vir para cá no sábado e foi um bafafá e tal, e todo mundo foi bem tenso, porque a gente não trabalha no sábado, geralmente a gente fecha o domingo, né? E eu me lembro que foi uma coisa bem tensa, que marcou. Agora, no geral, é tudo tão, para mim é tudo tão assim, de momento e de correr tanto em cima, que logo depois que acaba eu já vou começar outra coisa, eu já apago. Eu gosto de dizer que minha memória é assim, é um flash. Já dizem, né, que nada mais efêmero do que a glória do jornalista, né? Porque você mata o leão todo dia, né? Todo dia. Ou negócio para ter que fazer todo dia jornal, né? Impressionante. Como dizia nossa colega Sony Lacerda lá no Correio, o inferno patecão, né? Desse jeito. Porque a gente faz um planejamento, imagina, amanhece pensando em pauta, pensando em direcionar a equipe para isso, direcionar para aquilo, né? E já começa a seleção daí, a edição daí. Quando pensa que não, ou é surpreendido, ou então terminou, já tem um outro dia. Já tem o outro dia. E a gente já pensa o outro dia no dia anterior e já vai dormir pensando. É uma delícia doída, né? É uma delícia doída, exatamente. Ô Renata, me diz uma coisa. Você também é uma jornalista que mexe muito bem com a diagramação, né? Em pensar a página graficamente. Sim, sempre. Desde o Correio, né? Porque no Correio a gente mexia muito com diagramação. E muitas vezes, com o volume de páginas que tínhamos lá, a gente acabava diagramando muita coisa sozinha, né? Ou então não ia cumprir os horários, né? Exatamente. Muitas vezes. Aí, inclusive, quando cheguei aqui, levei uma bronca por causa disso. Eu imagino. Conta aí a história. Maradona, né, que era diagramador, né? Diagramador aqui, que se aposentou há alguns anos, Maradona, chefe da diagramação. Aí, quando eu cheguei aqui, todo mundo lá fazendo, e eu fazia de vez em quando, como você falou, às vezes falta um, falta outro, e a gente precisa fazer também, né? Aí eu fazia página sozinha, sem pedir a ninguém. Aí ele chegou pra mim, assim, bem sorrateiramente, assim, olha, é o seguinte, lá no Correio eu acho que era diferente, mas aqui deixa o diagramador fazer, não é seu trabalho. Aí eu, é isso. Não, ele certíssimo. E eu acostumada ao modelo que não estava legal. Ele que era o profissional. Eu posso fazer? Posso, no momento que eu preciso. Posso fazer um ajuste, posso trocar uma matéria, né? Quando a gente é surpreendido até com o fato. Eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Eu fazia ali, na minha meia boca, né? Dentro das minhas limitações. Eu não estava fazendo uma página boa. Ele estaria fazendo uma página boa. E eu estava lá tremida, fazendo no lugar dele. Mas, para o dia a dia, para a necessidade, faço, com certeza. E gosto, inclusive. Gosto muito de diagramar e pensar páginas, essas coisas. No dia a dia, Renata, o que é que mais preocupa você como editora adjunta? Como editora adjunta? Eu acho que é a precisão da informação, né? Às vezes a gente pega a matéria e fica naquela dúvida, ai meu Deus, espera aí, a gente vai... O repórter, quando ele começa a escrever, ele vem com toda a informação na cabeça dele e em alguns, assim... Ele está sabendo daquilo ali, em alguns momentos ele faz isso, acho que todos nós fazemos isso, não o repórter só, eu também vou fazer em alguns momentos, de escrever sabendo, só que a pessoa não está sabendo o que eu estou falando ali, entendeu? Acontece isso. Então, automaticamente, né, Renata? A gente tenta botar no papel e às vezes nem bota. Exatamente. Então a precisão da informação no texto dos repórteres, isso acho que é a maior preocupação da gente, acho que o que leva mais tempo lendo as matérias e observando o que pode estar, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode corrigir. Não, peraí, isso aqui, aí, já ligar para a fonte, já ligar para repórter, e é a nossa função mesmo, é isso aí. Quer dizer, no caso é o cuidado com a precisão da informação. Isso inclui, às vezes, aperrear o repórter, sim, né? Às vezes o editor, né? Porque você é uma espécie de pente fino também, né? Todo o material acaba convergindo para o seu birô
e você dá uma olhada ali, até depois da revisão. Quantas vezes você não pega o erro ali, né? Ou então, quantas vezes você não percebe naquela hora que a informação precisa de um ajuste? Exatamente. E a gente, como você falou, aí eu venho depois da revisão, isso aí foi uma coisa justamente dessa época que eu entrei aqui. Antes era só a revisão que fazia, só a revisão revisada, né? Claro. E logo depois já passava para a oficina, para descer para a oficina. Exatamente. E aí, nessa época, a gente acordei com o Beth da gente de passar antes por mim, e qualquer dúvida passava para ela também e tal, mas porque a gente tem que ter uma responsabilidade redobrada, porque às vezes é isso aí, eles faziam, a revisão faz o erro ortográfico, observa o erro ortográfico, o erro gramatical, mas tem questões de informação que ela não vai conseguir pegar, nem a função. E aí a gente acontecia algumas vezes, a gente, não, é melhor passar por aqui, para a gente não ter erro, como é aquilo, a gente é um jornal do Estado, então talvez a gente tenha uma responsabilidade até redobrada, né? Com certeza. O dobro da responsabilidade é do Estado, a gente não pode ficar dizendo besteira, tratando assuntos de maneira errada. Ou então, assim, quase que irresponsavelmente, como alguns jornalistas fazem, né? Temos que ter muito cuidado Tem com que aprofundar para dar uma melhor informação. Uma precisão e a responsabilidade, né? Exatamente, a veracidade da informação. Aquela informação bate mesmo? Peraí, que esse número está um pouco estranho aqui, isso é muito alto, será que é isso mesmo? Aí lá vamos checar de novo. Muitas vezes mas a gente tem que checar. Você já desce um para as máquinas? Eu até dei, mas eu não me lembro mais. Ou memória. Assim, eu digo porque de repente pegou uma... Foi. Aconteceu já. Né? Eu me lembro que quando eu trabalhava no Jornal Norte, você lembra daquele caso do Lalau, do ministro do Tribunal do Trabalho, Sim. que, né, o Nicolau, não sei das quantas. Ele tinha sido decretada a prisão dele, mas ele não tinha sido preso ainda. Aí quando foi lá para as tantas, 8 e pouco da noite, o jornal rodando, né? Aí eu preso. Aí eu fui na empresa de várias máquinas. Eita, Sônia. Quando eu fiz isso, não cheguei aí na gráfica não, mas a gente liga, né? Peraí, aconteceu uma coisa aqui, vamos parar tudo. Mas, Renata, você chegou como uma convidada, né, na equipe de Beth Torres. Sim. Quando ela foi formar, e hoje você é uma concursada. Tu encarasse o concurso, né? Tivesse tempo. Eu faço concurso público já há algum tempo. Assim, acho que desde que eu me formei, de vez em quando eu estou fazendo um concurso, outro. No início, inclusive, eu até passava em uns, mas nunca próximo da classificação, né? E aí teve um que eu passei, sabe para onde? Para a Chess, isso milhares de anos atrás, e quem está lá na Chess, quem estava na época, não sei se ainda está, é a Tatiana Lee. Tatiana Lee. Eu até falei com ela, eu tenho passado em segundo lugar, ela já estava lá há alguns anos e eu passei em segundo lugar. Aí eu conversei com ela, perguntei se... Aí ela disse que podia abrir vaga, mas achava difícil, tal, enfim, desencanei. Mas aí eu fiz muitos concursos de lá pra cá. E o da EPC não tinha nem como não fazer, eu estava aqui há tantos anos, eu não podia nem... Porque assim, eu estava sem estudar, realmente. Aí eu, ai meu Deus, será que isso vai valer a pena fazer? Não tinha como não fazer. É o meu trabalho aqui, eu tinha que fazer, né? Tinha que arriscar. E é aquela coisa, estudei e deu certo. Tá? Deu certo, né? Foi. E bom, fico feliz, né? Fiquei muito contente mesmo de ter passado. Porque agora tem uma segurança definitiva. O seu cargo é um cargo que quem nomeia é o governador, né? Exatamente. Assim, se não fosse pelo concurso. Exatamente, esses anos todos estive aqui como comissionada. Então, aí você corre o risco de um governador ter outra pessoa para o lugar, não pode? Com certeza. Como a gente já acompanhou aí há muitos anos, mudanças na redação, porque entra governo, sai governo, às vezes o governo que entra é oposição ao que saiu, né? E aí tem as pessoas e a gente acaba no meio do tiroteio, né? Exatamente. E concursada está garantida, né? Estamos aqui, exatamente. E embora, claro que nada é 100% garantido, mas a gente fica contente, porque a gente está... tem uma segurança, né, Renata? Exatamente, é muito melhor. Passou no concurso, porque a competência a gente sabe que tem, né? Que a pessoa tem, tanto que o concurso você assumiu
há um ano e pouco, mais ou menos, né? Exatamente. E, no entanto, já vinha 13 trabalhando aqui e ninguém lhe tirava, né? Por quê? Por conta da qualidade do seu trabalho. As pessoas já me dizem isso. Renata, você foi a última pessoa daquela turma de Beto Torres aqui. A última, a que ficou por último. Estava eu e Conceição Coutinho. Conceição Coutinho também, né? Veio várias nessa... vezes, mas nessa turma ela estava também. Maravilhosa, Conceição. E Conceição acabou saindo, acho que em 2019, antes da pandemia. Conceição pediu para sair e tal. E aí alguém me disse, mas você é a última daquela leva? Eu digo, pois é, não fale isso não, porque fica parecendo até que eu vou ser a próxima a sair. Não diga isso. E agora não tem, né? Não sai. Porque no concurso, né? Só sai se acabar. Que eu acho que não é projeto. E acaba me deixando, como você está falando aí, acaba me deixando contente, porque embora seja comissionado, eu estou aqui esse tempo todo. Quer dizer, o trabalho está agradando de alguma forma, né? Então a gente fica está correspondendo às expectativas, né? Exatamente, a gente fica contente realmente com isso. Renata, ainda sobre o concurso, como é que você viu essa renovação total? Porque foi uma geral. Por exemplo, a revisão é completamente nova. Toda nova. E interessante, houve uma qualificação, né? Sim. O produto melhorou. Sim, porque novas cabeças, né, trazem novas ideias e tá muito bom também. Agora também a gente sente um pouco de falta dos colegas que foram, porque também eram profissionais maravilhosos. Então, o primeiro impacto, num primeiro momento, é um pouco de saudosismo, assim, de ai meu Deus, será que vamos conseguir uma equipe toda nova? Quando é 3 pessoas, 4 pessoas, mas a equipe toda nova, quase toda, né? Você veja que ainda hoje a gente tem editorias aqui no jornal, política, por exemplo, que é a que eu sou responsável, que tem problemas com formação de equipe, porque quando um repórter vai se formando, aí às vezes passa no outro concurso, às vezes tem um convite para trabalhar em outro lugar e... Essa parte burocrática realmente é difícil quando a gente se trata de um órgão público, né? Porque se fosse uma empresa privada, a gente simplesmente contrata outra pessoa. Chama outro. E aqui nós temos que seguir os processos. Infelizmente tem isso realmente. E chamar um novo, no caso de política, em cidades nem tanto, no Paraíba nem tanto, mas no caso de política é um pouco mais complicado chamar outra pessoa, porque, como você está falando, tem que formar antes. Não é todo mundo que vai chegar para... Às vezes você dá uma pauta para um repórter, por exemplo, ele vai cobrir um evento. Aí o governador, de repente, chega. Não estava anunciado que o governador ia, não estava agendado. Mas ele chegou a figura do governador, você sabe que já abre um leque. Né? Por exemplo, sucessão. Você já pode perguntar ao governador sobre sucessão. Reforma de secretariado. Quantos sistemas estão, né? Relacionamento com outro poder, porque às vezes há uma pressão, há uma coisa. Lançamento de um programa que está uma expectativa, ou de uma obra. Como é que a gente não vê isso todo dia? Pois né? Aí o repórter chega e muitas vezes foi cobrir lá o lançamento de casas próprias para o pessoal mais carente e de repente o governador chega e a pauta muda completamente. Se você não tiver os cacoetes de política, digamos assim, você passa batido. Passa. Como passa nas outras editorias também. Só que em política e em economia, quando você passa por cima, você perde a oportunidade de trazer uma informação importante. Pois é. Aí essa que você nem pode resgatar, porque você não tem acesso ao governador toda hora. Exato. Né? Essa questão da formação dessas editorias mais especializadas realmente é uma questão. Algo que a gente está sempre atento e tal. Mas é isso, né? É o sistema que temos, é o mais acertado, então vamos lidando, né? A gente não pode infringir a lei, né? Exatamente. Ô Renata, aí como é que tu lida com a fotografia? Porque eu me lembro quando eu cheguei aqui na União, ainda hoje, às vezes quando eu tenho algum problema para encontrar uma foto, Renata! Ai, meu Deus, esse negócio da fotografia. Tu dominasse esse negócio também, né? Do arquivo, É porque a gente... das entranhas da... É isso, a gente quando eu entrei aqui no início, havia uma bagunça muito grande no arquivo de fotos. A gente usava muito mais ainda na época o arquivo físico de fotos. A fotografia no papel. Isso, mas tinha também, obviamente, a gente já há muitos anos com fotografia digital. Aí, estava tudo muito bagunçado e a gente chegou a iniciar um projeto na época de fazer a organização dessas fotos, mas nunca concluímos. Houve um problema aqui, outro problema ali, problema de licitação também, se eu não me engano.
e não concluímos esse projeto para organizar. E é um projeto longo esse negócio de digitalizar. Digitalização e de organizar. Investimento, né? Tudo muito caro. Aí, depois que parou isso, ficou que só eu que sabia mexer, que sabia procurar foto. Aí, às vezes, André procurava de boa, assim, conseguia achar. Os diagramadores geralmente também conseguem mexer bem no arquivo. Mas isso é assim, não era a pessoa indicada, né? Não era a pessoa indicada, tinha que ter alguém. Mas você quebrava o galho todo. Agora a gente já tem, né? Com essa. Agora com o concurso, não né? preciso mais me preocupar. Acho ótimo. A gente basta mandar a listinha, né? Que aí João Pedrosa, Carlos Rodrigues, o pessoal já resolve ali sem. Resolve tudo, melhor coisa. Essa parte da fotografia, eu acho que foi a melhor parte do concurso. Não, e outra coisa, né, Renata? A foto já chega com ângulo, com objetivo, com textura, sombra, aqueles detalhes todos que a gente não precisa relembrar que uma foto tem, porque foi um profissional que escolheu, então ela já chega ali, você só é tratar. O máximo que você pode dizer assim, não, eu queria um ângulo assim mais, né? Pois é, exatamente. Eu queria mais uma foto individual, me dá uma foto que não tenha com outras pessoas, por exemplo, o governador quando fala, né? Às vezes você quer uma foto só dele falando com a imprensa, não quer uma foto com os outros componentes da foto. Então, é o máximo que o editor vai dar de pitaco, né? Exato. Mas imagine você, entre as fotos do governador, encontrar uma. São milhares, né? Era uma confusão muito grande. Aí, claro, os fotógrafos da época também faziam isso, mas às vezes não estavam, porque fotógrafo sai pra rua também. Então, boa parte do tempo não tinha fotógrafo aqui porque estavam fazendo as pautas deles. E aí, como é que faz? Aí só a Renata que mexeu nesse danado, Já chegasse a administrar alguma confusão de redação, assim, entre editor e repórter, porque geralmente tem, né? Acontece. De briga, de grito, de não pois sei o quê. Claro, é um ambiente profissional, mas já aconteceu. Eu me lembro de uma vez que um colega nosso... Nossa, eu não sei como é que começou aquilo. Era um diagramador e um revisor. Não sei, porque eles sempre se deram bem. Sempre, nunca houve problema. Eu daqui a pouco só ouvi o grito. E eu estava sozinha nesse dia, porque eu não me lembro por quê. Vai ver que era um feriado ou Mas era eu só. E eu só ouvi o grito. Eu achei que era brincadeira. Eu jurava que era uma brincadeira. Aí daqui a pouco o outro grita, o que foi isso? Quando eu olhei assim, ele estava no bar, eu vi a hora começar. E para as vias de fato, como a gente diz, né? Aí tiveram o bom senso de se separar os dois, tiveram o bom senso, não aconteceu nada. E depois eu conversei, peraí, o que houve, qual foi o problema, me explicaram e foi uma coisa boba, completamente boba. Se estranharam de uma maneira, duas pessoas maravilhosas que todo mundo ama, que não tinham problema nenhum, de repente do nada se estranharam. E eu vi a hora ver uma briga realmente dentro da redação. A gente às vezes se depara com esse tipo de... Pois é uma situação complicada que a gente tem que lidar às vezes, né? Mas deu certo. De maneira geral, é bastante tranquila as nossas conversas. O clima na redação da União sempre foi, né, Renata? Sempre. Eu me lembro que quando eu vim para cá, Eduardo Carneiro, nosso querido Eduardo Carneiro, me disse assim, que ele já tinha sido editor aqui. Aí ele me disse, olha, você está indo para o melhor lugar da sua vida profissional. Você vai ser muito feliz lá. Acredite em mim, você vai ser muito feliz lá. Aí eu, assim, com medo ainda, né? Mas enfim... aceitei as palavras dele como um não presságio. Como profecia, né? Como profecia, exatamente. E foi, realmente, Eduardo. Porque não é brincadeira, Renata. Tu tinha começado a vida em jornal no Correio da Paraíba. Tinha vários anos de Correio da Paraíba. Sim. Já era uma editora executiva, né? Uma editora adjunta. Isso. Já lidava com repórter, já lidava com pauta, já lidava com fotografia, já lidava com aquelas reuniões em que... intermináveis, que decidiam os temas do dia e da semana, as reportagens especiais. Isso. Aí, de repente, você vai mudar completamente de área. E não, a gente não está falando aqui de 2 anos de Correio da Paraíba, né? Não, estava 8, 9 anos. Tá vendo? Já é uma história, né? Exatamente. É uma história. Mas você vê, a decisão foi acertada que o Correio fechou e a União continua. Não é isso? Diga aí. Deus do céu. Eu não pensava... A ingenuidade do jornalista. Eu não pensava nunca que o Correio fosse fechar. Aí aconteceu aquilo, a gente vive... Foi doloroso para mim, inclusive, quando ele fechou. Nossa Senhora, é como se eu estivesse lá também. Eu fiquei muito mal. E a gente que, por exemplo, trabalhou, né,
em outros veículos, é doloroso mesmo ver o norte fechar, ver o Correio de Araguarema. Nem me fala. No Jornal da Paraíba. Também foi. Eu nunca trabalhei no norte, mas eu acho que... Era uma grande referência, né? Eu acho que todo jornalista daquela época, né, quando o norte ainda existia, se sentia um pouquinho no norte, tinha um negocinho lá no norte que era, não sei, representava a história. Também era centenário, né? Tinha uma história e muita gente passou por lá ou começou por lá. Também. Nunca trabalhei lá, mas eu me lembro muito bem do fechamento do norte. Mas, Renata, me diz uma coisa. Esses 14 anos já deram a você uma experiência suficiente para você... Assim, qual é a impressão que você tem desse patrimônio, dessa legenda que é a União, né? Na história da Paraíba, né? A União é a referência para todo mundo, todo jornalista que se forma na Paraíba, que vem para cá, é a grande referência. Eu me lembro quando era estudante de querer vir para cá e conversar com um e com o outro. Eu falei, não, você não pode ir como estagiária lá e tal. E eu muito frustrada, não estou acreditando que eu não vou trabalhar na União, ainda no curso, como estagiária, né? E assim, para você ver, né, dentro do curso de jornalismo, a gente queria estar lá. A gente tinha grandes nomes que tinham... que a gente conhecia, que tinham iniciado aqui e que eu me lembro que uma grande referência para mim nessa época, quando eu queria vir para cá, que eu comecei com um e com o outro, era Gonzaga. Gonzaga Rodrigues era a minha referência. Também você vai logo de Gonzaga, rapaz. Era a minha referência na Gonzaga. Até hoje é a referência de todos nós, né? Aí eu queria ser ele, entendeu? Claro. Tinha aquele negócio de... não, mas ele que iniciou lá e tal, e outros também, né? E uns queridos que hoje em dia eu trabalho com ele, que é Renato Félix, que eu admirava Renato Félix desde a época do curso de jornalismo. Uhum. E ele bem jovenzinho, na época eu estava no curso, ele também. E já direcionado para a cultura, né? De cultura, eu lia tudo dele. Eu nunca disse isso a ele, vou dizer hoje. Aproveitar e dizer. Lia tudo dele. Adorava Renato. E aí eu queria trabalhar em cultura nessa época. E a União era a referência de cultura. Carlos Aranha, Barreto Neto, Aguinaldo Almeida, né? Todo mundo aqui, Silvio Zias, todo mundo. Então, para mim, a União é essa lembrança, assim, querida, da minha formação, de eu querer estar, querer ser, e eu concretizei isso. Então, assim, é um sonho, de certa forma, realizado. E tem essa característica da União de escola, né, Renata? Você vê, José Américo, que está aqui nesse painel, aqui, numa das primeiras páginas, disse que a União foi a primeira universidade dele. Aí você veja, quantos não chegaram aqui e sentaram nessa cadeira que você está sentado, a gente conversando aqui, e disseram, olha, eu sou formado em comunicação social, habilitação de jornalismo e sou pós-graduado em A União. É verdade, é isso aí. É isso aí. Porque a União dá essa segurança, né, Renata? Porque a gente aqui, por exemplo, muita gente pode achar que é uma tolice, mas se você redigir qualquer texto, colocar numa página e não tiver pelo menos 2 versões, quando chegar na sua mesa você vai, tá faltando ouvir aqui fulano e tal. Ou então lá do editor. No caso hoje, você pode ter, não, poxa, e a matéria não tem a outra versão não? Não, isso aqui ainda é o Ministério Público, ou então, não, foi uma decisão judicial. Mas mesmo assim você tem que explicar porque cobra. Pois é, a gente tem muito cuidado, muita responsabilidade aqui. A gente não pode dizer besteira ou falar de alguém, a gente tem muita responsabilidade também com a pessoa que está saindo na matéria. A gente não pode dizer qualquer coisa de todo mundo, não pode funcionar assim as coisas. Então a gente tem muito cuidado de não cometer injustiças, de ouvir o outro lado, sempre, em toda situação. Por mais que pareça que a pessoa que está sendo acusada é o maior canalha do mundo, não, mas mesmo assim, a gente tem a responsabilidade de ouvir o outro lado. E reforço, o fato de ser um jornal de Estado duplica essa responsabilidade. Né? O jornalista por si só já tem, mas o fato de ser um jornal de Estado duplica, então não pode, a gente Porque pode. Aí é exigência, né? O jornalismo já tem, o jornalista já tem a responsabilidade, mas aqui exige, né? Exatamente, e cobra mesmo. Ô Renata, e no longo capítulo da pandemia? Você estava aqui desde o começo da pandemia, passou pela pandemia, eu acho que você trabalhou remotamente também, trabalhou? Também. Na pandemia foi tão assustador assim que logo que começou, né, no primeiro dia, eu me lembro da reunião de pauta aqui com o André e a equipe toda aqui, André comunicando, gente, é o seguinte, nós vamos passar
uns dias em casa. Vamos passar. Aí algumas pessoas diziam, mas para que isso? Isso daqui a pouco acaba, daqui a 15 dias... Não, ó, vamos passar uns dias em casa, não sabemos ainda quantos. Na nossa cabeça seria um mês, olha só. Então, assim, passamos uns dias em casa. Eu não lembro exatamente quantos meses foram, mas ficamos um tempo todo mundo em casa. Só ficava aqui uma pessoa para cuidar das páginas, para mandar para a gráfica, e um diagramador. E o resto tudo trabalhando remotamente, durante uns meses, uns meses. Depois começamos a fazer umas escalas. Vinha, por exemplo, eu trabalhava um dia, André outro. Um dia, André outro. Assim, trabalhava não, todo mundo estava trabalhando. Sim, em mas casa. fisicamente mas aqui, vinha né? Para cá, presencialmente. Um dia, aí André outro dia, e ficava assim. E outras pessoas também faziam esse revezamento. Esse revezamento. Eu acho que André e eu, trabalhando só em casa, não passou tanto tempo não. Já deve ter passado, sei lá, um mês, talvez. Aí depois começou desse revezamento. E aos poucos o restante da equipe ficou nesse revezamento também. E assim foi muito desafiador, porque quem pensaria em fazer um jornal à distância, em primeiro lugar? Foi uma confusão no início, porque a gente aqui é assim, fulano, tem isso aí na tua matéria? Cicrano, e a foto? Ó, chegou uma informação aqui, né? Essa tua página vai ter que mudar, essas coisas. E fazer isso por WhatsApp, ou então, enfim, os grupos possíveis. Fazer isso à distância. Nossa, era uma demora, você dizia a coisa, daqui a 20 minutos a pessoa via, claro, a pessoa estava trabalhando também. Aí, e se você ligava, a pessoa não conseguia trabalhar, porque era isso também, né? Você estava trabalhando, daqui a pouco ligava alguém para dizer alguma coisa e você não conseguia trabalhar porque você estava Não foi nem o fato de que você teria que aprender grandes segredos de trabalhar remotamente, porque aquele programinha que permite que você entre no computador, né? À distância. Aquilo foi super simples. Essa parte técnica foi super simples. Né? Não teve complicação, né? Não teve complicação. A dificuldade era a falta daquele relacionamento gregário mesmo, né, que a gente tem. Nossa Senhora, a gente só percebe a importância do presencial nesse sentido quando acontece que você está à distância, porque era insuportável. E eu imagino, Renata, assim, porque a redação tem uma lógica, tem uma logística, né? Vamos dizer assim. Você veja, olha, surgiu uma ideia de uma pauta, do nada, qualquer um, minha, sua, da fotografia, surgiu uma pauta. Sim. Aí você passa para um repórter. Aí um repórter vai apurar. Aí chega naquele momento e diz, olha, eu preciso ir falar com fulano em algum lugar. Aí você precisa de um carro para levar o repórter. Aí, não, eita, tem que tirar uma foto também, porque lá vai ter uma situação em que vai dar uma boa foto, pode dar inclusive primeira página. Aí você tem que anexar um fotógrafo. Você imagine tudo isso longe, remotamente. Como é que você vai botar não, isso daí era muito complicado, porque assim, a equipe geralmente é 3 pessoas, né? Vamos dizer, porque durante um tempo a gente tinha pelo menos uma equipe, certo? Trabalhando, bom, no início não, mas depois tinham pelo menos uma equipe durante o dia na rua. Então, essa coordenação da equipe da rua era loucura. Era loucura, só por telefone. Não e ainda por cima com os cuidados, né? Sanitários para evitar. Eu me lembro que eu cheguei aqui, a pandemia já estava mais ou menos, nessa minha volta, né? A pandemia já estava mais ou menos domada, sim, mas era obrigatório o uso de máscara. Sim, sim. Tinha uma comissão que ao menor sintoma mandava para casa e exigia o teste de Covid. Ai, não, era muito complicado. Qualquer espirro que você desse já era Covid e aí a gente... Ainda hoje é tema de brincadeira na redação, né? Quando dá um espirro. Qualquer espirro, qualquer tosse, não, peraí, qualquer coisinha, aí você já tem que ir para casa. Porque a gente viu pessoas... perdemos colega, né? Perdemos colega aqui. Logo no início da pandemia a gente perdeu o Alexandre, né? Alexandre Nunes aqui. Trabalhava no Correio das Artes com o André, né? Exatamente. E aí ele... Enfim, ele estava em casa, né, claro, como todos nós, home office, e aí em Belo chegou a notícia que ele tinha adoecido. E daqui a pouco chegou a notícia de que ele que era Covid. E daqui a pouco a notícia de que ele tinha ido para o hospital. Aí as pessoas foram ficando tensas de um modo, e eu me lembro de Nara Valussa dizer, conversei com ele ontem, ele está muito preocupado. Aí eu já fiquei assim, não, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem. Mas era início da Covid, infelizmente,
Perdemos né? ele, né? Perdemos, e foi uma dor. Eu imagino. Foi uma dor. Ver a primeira pessoa que nós, dentro do nosso ciclo, que tinha morrido de Covid, sabe? Foi terrível. Renata, você começou aí uma avaliação sobre a importância da união. Eu pedi a você e você começou a falar, e eu depois me lembrei da história da Covid. Mas voltando um pouco a essa avaliação, como é que você dimensiona a grandeza desse projeto que dá certo há 132 anos? Eu acho que tem tudo para continuar mais 132 anos. Eu acho que a União tem tudo e merece continuar, porque é um patrimônio para o nosso estado, é um patrimônio para a população da Paraíba e para o jornalismo brasileiro, né? Eu acho que nós aqui fazemos o nosso melhor, com toda a responsabilidade do mundo e pensando no futuro. A gente pensa muito no passado, a gente gosta de resgatar passado, porque nosso papel também e gostamos disso. Gostamos de trazer a história do jornalismo, a história da Paraíba. Mas a gente pensa no futuro. É isso que a gente tem que fazer agora, neste momento, principalmente nesse momento de renovação, que nós temos profissionais jovens aqui, muitos jovens. Então a gente tem que trabalhar com essas pessoas, pensando em como nós podemos acrescentar a união, né? E eu acredito que esse jornal vai ainda trazer muita coisa, ainda vai se renovar muitas vezes. Nessa mesma plataforma de impresso? Olha, porque a tecnologia está indicando, a tecnologia já engoliu a ciência. Você não faz ciência hoje sem tecnologia, precisa de laboratórios cada vez mais sofisticados. Já está engolindo a produção de imagens, som e texto com a inteligência artificial. Será que a gente ainda vai ter como preservar o impresso? Eu não digo nem só no jornal, mas, por exemplo, no folder, no prospecto, no boletim, no livro. Eu fico no meio termo aí. Até porque eu vejo que a Europa e Estados Unidos, por exemplo, eles leem muito jornal e muitos jornais morreram, mas muitos jornais estão sendo resgatados agora. Eu fico no meio termo. Eu acho que a gente aqui muito provavelmente vai se renovar sim para as redes, para a internet e tal. O nosso material factual, noticioso vai sim ficar na internet, mas que nós vamos manter sim algum modelo de impresso aqui na União. Porque não acredito que o papel vai morrer, o livro não vai morrer, essas coisas. Aí a União já é patrimônio de toda sorte aqui no estado, algum material né? de impresso, eu acredito que teremos sim. Hoje em dia nós temos, fascículos maravilhosos como o Pensar. O Pensar é uma coisa maravilhosa e que de tanto em tanto tempo produz um fascículo com reunião de todas aquelas reportagens impresso. E vende, e as pessoas gostam, acham bonito, é muito bem feito, muito bem redigido, muito bem apurado. Então, assim, acredito que nos próximos anos vamos dar esse salto, né, da notícia, do material noticioso ir para a internet, mas que sim, vamos manter alguma coisa impressa. Você teria alguma coisa a acrescentar? De repente eu não perguntei aí algum fato que você gostaria de registrar. Você sempre trabalhou aqui no distrito, né? A redação sempre. Já era aqui, né? Sempre trabalhei aqui. Gostaria muito de ter trabalhado, quer dizer, se bem que já faz muito tempo, mas gostaria de ter conhecido os outros prédios da União. Porque pelo menos eram mais próximos da cidade, né? Isso daí, principalmente. Mas os prédios históricos em si, por tudo que dizem, tal prédio era o melhor da União, a melhor época. E eu fico, caramba, eu queria ter visto isso, é muito incrível. A União tem essa característica, né? Tem tanto tempo de história que a gente queria ter participado da própria história dela, né? Ela não é só uma reprodutora da história e das cenas e das narrativas, mas é também protagonista, né? A gente gostaria de estar nesse... E para quem gosta de jornalismo, eu fico imaginando uma redação cheia de máquinas de datilografia, o pessoal lá... Eita, barulheira. Um para outro. Fico imaginando esse tipo de coisa e viaja. Era uma característica, Renata. Era a máquina de datilografia, um birô todo queimado, por causa do cigarro. Mas é isso mesmo. É isso. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui no Memória. Foi um prazer conversar com você. E a você que nos prima com a audiência, até o próximo programa.